A paz, queridos. Aqui é o pastor Emílio Geis com mais um vídeo. E o vídeo de hoje é o seguinte: Jesus disse dessa forma: deixa que os mortos enterrem os seus mortos. O que ele quis dizer? Descubra depois da vinheta. Estou de volta. Então, por que Jesus disse: deixa que os mortos enterrem os seus mortos? Está vendo, irmãos? Que precisamos de uma matéria chamada hermenêutica. O que significa hermenêutica? Ciência que interpreta texto, trecho ou versículos. Então, para você ler a Bíblia, não se lê de qualquer forma e não interpreta de qualquer forma e não, meu irmão, de forma alguma se estuda de qualquer forma. Você vai precisar dessa matéria, queira ou que não queira, para poder você entender. Você vê que nós falamos que aquele discípulo disse: deixa eu enterrar meus pais primeiro. Para não ficar nas minhas palavras, vamos ler a palavra de Deus, que está em Mateus, capítulo 8, versículo 22, que diz o seguinte: Jesus, porém, respondeu-lhe: segue-me tu, e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Em outras traduções e outras versões está dizendo enterrar os seus mortos. Uma fala sepultar, outras falam enterrar. Mas tudo dá no mesmo, está falando de morte. Mas por que Jesus disse isso? Deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Você pode até perguntar: mas pastor, eu estou lendo, não estou entendendo nada. Como um morto ou quem está morto pode enterrar um outro se ele está morto? Entendeu a coisa, irmãos? Se você não olhar pelo um lado ou pela uma visão hermenêutica, você não vai entender nunca. Porque a Bíblia, ela precisa de uma atenção melhor. Não se lê correndo como você lê um jornal, uma revista, não. Ela tem que ler meditando. Mas, voltando aqui para o livro, na real, o que Jesus quis dizer verdadeiramente é que aqueles que ainda ele não chamou, não estava seguindo, não aceitou a salvação, ainda estão mortos, infelizmente. Jesus estava chamando primeiro aqueles para uma missão. Já estava escolhendo alguns daqueles para fazer a obra de Deus. E ainda não tinha chamado aqueles lá que foram referidos. Por isso que aquelas pessoas ainda estavam mortas. Lembra lá do capítulo 4, que a Bíblia diz que aqueles que estavam sentados em trevas viu raiar uma luz. E essa luz era Jesus, ou seja, aquele pessoal estavam sentados em trevas. Aí, mais uma vez a hermenêutica. Eles não estavam sentados literalmente. Está falando que aquelas pessoas estavam morrendo em trevas, estavam em trevas, ainda não viam ainda a luz do reino dos céus, a luz brilhar entre eles, que era Jesus. Então, eu talvez esteja falando com pessoas que você está dizendo: eu tenho que ficar mais com uma certa idade, eu tenho que amadurecer, eu tenho que ficar velhinho, eu tenho que andar com um andador, uma bengala, para poder aceitar Jesus. Deixa eu curtir, depois eu venho e aceito o Senhor. Não, nada disso. O Senhor te chama imediatamente. A salvação é para todos.
Não tem essa coisa de querer ir fazer alguma coisa, resolver uma outra, para depois aceitar o Filho de Deus. A salvação é de graça, é gratuita. Então o Senhor está oferecendo a todos. Não tem como ficar, você não sabe o que pode acontecer no futuro. E Jesus já está às portas. E diz: eis que estou à porta, em Apocalipse, e bato. Se alguém abrir, eu cearei com ele e ele comigo. O Senhor está esperando que você abra a porta. Mais uma vez, a hermenêutica, a porta, mas não é uma porta normal, é a porta do seu coração. Então, fica com essas palavras e lembre-se, aquelas pessoas não estavam mortas literalmente, mas espiritualmente. Era isso que Jesus estava tentando dizer para aquele moço. Deixa que os mortos sepultem seus mortos. Porque ele queria, primeiro, viver com os pais, deixar os pais morrerem, para depois ele vir e servir a Jesus. Não, que não funciona assim. Amém? Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus.